cumprimentando os componentes da mesa, os presentes, e destacando a importância desse momento democrático, em que se discute uma política pública, como bem disse o deputado, pública, ou seja, de todos, e a importância de se debater isso. Em relação ao Ministério Público, hoje tramitam na Procuradoria da República em Joaçaba 2 inquéritos civis. Um tratando do aspecto de preservação da história da ferrovia, ou seja, das estações, de alguns trilhos, de vagões, de maneiras fumaças, enfim, esse aspecto histórico. Ele não é bem certo o objeto hoje da audiência, mas eu já estou relatando para vocês. Outro ponto importante é o outro inquérito civil, que trata exatamente do objeto da audiência pública de hoje, que é justamente o restabelecimento do serviço da malha ferroviária de Mafra a Marcelino Ramos. Por quê? Porque é uma obrigação da empresa concessionária, no caso a ANL. Isso é importante que se diga, uma obrigação dela. Ela está hoje descumprindo o contrato de concessão. O contrato de concessão ele tem que ser cumprido na sua integralidade, inclusive repercutindo no preço que é cobrado no trecho de Mafra ao litoral. Melhor explicando para os senhores, quando é feito o preço, certo? Ele contempla também locais que geram menos divisas para a empresa. Um exemplo claro disso é a telefonia. A telefonia nem sempre dá lucro, mas ela tem que ser universal, ela tem que atender a todos. E por isso que o contrato de concessão de telefonia, por exemplo, ele é feito de uma forma abrangente, para atender pequenos municípios, para que eles se desenvolvam. Não apenas que as metrópoles, onde existe o lucro da empresa, seja atendido pelo serviço de telefonia, só para traçar um paralelo. O Ministério Público hoje já tem material para propor uma ação judicial. No entanto, é uma forma muito melhor de resolver a situação, as audiências públicas, os termos de ajustamento de conduta, é uma forma madura de lidar com esse problema. Até porque não foi só a ANL que pecou nisso. Pecaram as associações civis organizadas, pecaram políticos, pecou o Ministério Público, todas as pessoas envolvidas, porque há muito tempo já está desativado, certo? Então, todos têm que fazer uma meia-culpa, o que não justifica o descumprimento da LL. O que não justifica o descumprimento da LL. É uma pena que hoje não tem ninguém da LL presente, Justificado? Justificaram que o outro agente não poderia Mas eu queria deixar claro o comprometimento do Ministério Público Federal no sentido de fazer cumprir esse contrato, sob pena inclusive de propor ações judiciais para extingui-lo. Hoje a recomendação ela já gerou algum efeito, porque a NTT andou fazendo uma análise de toda a região e verificou o descumprimento do contrato, e além de não prestar o serviço, os bens não estão sendo bem cuidados, ou seja, há depreciação do patrimônio público. E o comprometimento do Ministério Público Federal, eu gostaria de falar que não é só deste procurador, nem do Dr. Anderson. Quando o Ministério Público Federal está atuando, não é determinado promotor ou procurador, no caso do federal, que está atuando, é toda a instituição. Quem hoje for ler os jornais do Rio Grande do Sul vai ver que audiências públicas foram realizadas na região de São Borja, na região, enfim, ali da fronteira. Eu li no jornal hoje que os colegas realizaram também audiências públicas com a sociedade organizada. E por quê? E por que isso? Porque não adianta a gente cobrar da ANL e também não tentar fazer alguma coisa a respeito. Se fosse assim, já o Ministério Público Federal, ou eventualmente outro órgão legitimado, poderia entrar com ação judicial hoje. Mas não, nós estamos tentando fazer uma conciliação. E quem quer conciliar, quer ajudar, e não apenas cobrar.
né? E aqui vai a crítica, né, ao ofício que a ELL encaminhou, né, também encaminhou ao Ministério Público, de que procurou empresários, procurou a Associação de Municípios e não obteve resposta. Não sabemos se foi feito de uma forma correta, né, ou se foi um simples telefonema, um simples e-mail, uma correspondência casual, como foi feito. Mas há necessidade da sociedade civil organizada, dos políticos da região, sejam parlamentares, sejam do executivo, de uma atuação proativa, de trazer números, que na próxima audiência pública, nós também, deputado, possamos ver números, né, quanto que pode ser transportado, se possível, quanto vai ser economizado, né, e não é só o empresário que vai economizar, é o consumidor final, é o país todo com talvez uma importação mais competitiva. E o recado que eu queria dar é justamente nesse sentido, de que há necessidade de, meio que paradoxalmente, ajudar a ELL. Tomar partido, não ficar esperando a ELL. Vamos trazê-la para junto da população, da sociedade organizada, de todos, para que eles se sintam seguros, embora não precisem. Repito, eles estão obrigados contratualmente. Agora, para evitar uma batalha judicial, que é prolongada e por vezes desnecessária, e no caso aqui, essa aqui é uma opinião pessoal minha, me parece óbvio, quem conhece outros países sabe a economia que é o transporte ferroviário, muito mais econômico. Então não há necessidade de se batalhar agora para a ELL, batalhar judicialmente para a ELL cumprir o contrato. Basta mostrar uma boa vontade das associações de moradores, dos municípios, de prefeitos, vereadores, deputados, senadores, do próprio Ministério Público. O Ministério Público também busca dados econômicos que demonstrem a necessidade do cumprimento do contrato. Mas seria mais esse recado. E um incentivo a que vocês todos aqui presentes, na próxima vez, tragam números, né, e levem ao Ministério Público, levem à frente parlamentar números que demonstrem a viabilidade econômica da reativação da malha ferroviária de Mafra a Marcelino Ramos, além das outras malhas ferroviárias propostas já, relatadas pelo deputado, que daí, na verdade, é mais uma questão administrativa, né? O Ministério Público, embora acompanhe, ainda não está diretamente envolvido. Certo? Obrigado. Isso. Doutor, pode ir com a palavra. Senadora Emília Salvati, deputado Celso Moura, deputado Zay, prefeito Márcio Guilherme, meus senhores, eu cumprimento todos os presentes. Na verdade, eu antes de chegar